Boa tarde, professor Felipe. Como você está Boa hoje? tarde, seu Eric. Tudo bem contigo? Comigo tá tudo certo. Mas ficou melhor com a sua presença, obviamente, né? Coisa boa. Enfim, tá preparado para eu me oportunar do seu conhecimento para poder ganhar nota? Sim, vamos lá. Aliás, fica à vontade para responder se quiser. Pode ser detalhista. Por exemplo, o Vicente foi muito detalhista e eu gostei muito da conversa com ele. Legal, legal. Mas se tiver apertado, quer fazer alguma coisa depois, pode ser mais simplista, assim, mais direto ao ponto. Eu não me incomodo, tá? Beleza, tá tranquilo. O que importa é ter um bom material no final, né? Isso aí, pra conseguir analisar bem, isso mesmo. Isso aí. Tá bom, então vamos começar com a primeira pergunta? Vamos lá. Por que você. ah, Perdão. É que assim, eu começo meio gago, meio assim, travado, mas no decorrer Faz da parte. entrevista eu vou me libertando assim, daí eu vou conseguindo falar melhor e Legal. menos xixi, Normal, Eric, é isso mesmo. comendo as letras. Mas enfim, agora vamos começar sério. Tá bom. Professor Felipe, por que é que você escolheu cursar letras? Não somente cursar, mas também até mestrar letras. Isso aí. Na verdade, foi uma coisa meio acidental, assim, no sentido de que eu tava no ensino médio pensando em fazer. Pensei em tudo, na real, assim, pensei. Minha primeira ideia de carreira no primeiro ano do ensino médio foi de fazer engenharia. Porque eu gostava de física no primeiro ano do ensino médio. Aí eu não gostei mais tanto de física a partir do segundo ano, tive uma decepção e tal, e fui me aproximando muito das humanas. E aí pensei, tá, vou fazer alguma coisa mais voltada para o mundo das artes, assim, que eu gostava bastante, quem sabe arquitetura, né, já que eu tava pensando em engenharia antes e tal. E aí no terceiro ano, minha decisão tomada, assim, eu entrei no terceiro ano tendo a certeza que eu ia fazer design. Só que daí o meu pai começou a botar muito para trás. Meu pai disse assim, não, design é uma carreira... Porque realmente, na época, design não era uma carreira regulamentada ainda. Era muito novidade. E aí, meu pai falou, não, vai para alguma coisa mais firme, mais sólida e tal, para pesquisa. Meu pai estava trabalhando em universidade, assim. Meu pai é administrador de empresa, na real, né? Mas ele estava numa gestão de universidade. E aí, ele me convenceu a fazer uma carreira mais acadêmica. E aí, a minha escolha foi história. Então, eu entrei na faculdade, na real, fazendo história. Fiz um ano da faculdade de história. Gostei bastante, assim, eu tava curtindo história. Só que eu comecei a perceber na pesquisa mesmo que pesquisar a história não era muito a minha praia. Que eu tava mais afim de uma coisa realmente voltada para as artes e tal. E aí eu entrei numa vibe muito de leitor, assim, nessa época, né? Então eu tava lendo bastante e tal. E sempre tive muito a vontade de escrever e de trabalhar com literatura mesmo. Aí eu falei, tá, vou trocar para letras, que vai ter o negócio da pesquisa, vai rolar fazer um mestrado, um doutorado depois, e quem sabe me aventurar no mundo da leitura e da escrita mesmo e tal. Aí eu mudei para letras e foi por isso assim que eu decidi o curso. Foi acontecendo e foi legal, assim, foi uma boa decisão na real. Aliás, eu acho que eu te perguntei isso durante a aula e você falou, não, deixa isso pra entrevista. É, Mas você, assim, uma pessoa que também tá cursando o curso Escrita Criativa, né? sim, Perdoe-me se eu errei algo aqui. é isso aí, escrita criativa. Beleza. Você pretende, assim, escrever algo, talvez um livro no futuro? Sim, aí então quando eu entrei na faculdade de letras eu tinha essa ideia. E a faculdade de letras acabou me levando para outros caminhos também, porque quando eu vi, eu estava dando aula de inglês ainda enquanto eu estava na faculdade. Comecei a dar aula em cursinho de inglês, assim, trabalhei na cultura inglesa. Aí eu fiz aqueles exames de proficiência de inglês e na cultura inglesa eles faziam muito incentivo assim para o professor fazer os exames de proficiência e um dos incentivos maiores era para quem tirasse uma nota muito boa fazer um intercâmbio, né? E aí eu tirei uma nota tri boa no CPI e ganhei o intercâmbio em Cambridge. Aí eu passei uns 3 meses em Cambridge estudando didática de inglês, assim, e tal. E quando eu vi, eu tava fazendo uma carreira muito a full, assim, no negócio de professor de inglês e a literatura e a escrita foram ficando de lado, sabe? Aí eu passei um tempo bem longo, assim, na real, sendo professor de inglês. Me formei, né? E entrei no mestrado pensando em juntar assim a parte da literatura com o ensino de inglês e de português ou com o estudo, né, de português e de inglês. Então meu mestrado foi sobre a tradução cultural que o Machado de Assis, quer dizer, que o Machado de Assis não, que o Monteiro Lobato fez do Peter Pan, que é um livro do James Barrie, né, escocês. E aí fiz o mestrado e blá blá blá, quando eu vi eu tava
de saco cheio da sala de aula e fui mudando aos poucos para de português. E fui professor de redação muito tempo também, aí terminei o mestrado. E só depois de tudo isso, é que daí o que eu tava com foco lá atrás, que era literatura, aconteceu. Então, a literatura foi a última matéria que eu comecei a dar aula. Faz uns 4 anos, assim, que eu comecei a dar aula de literatura. E só depois de ser professor de literatura que eu ganhei coragem de, então beleza, vamos tentar escrever. Então, foi uma resposta longa essa, porque é isso. Eu, durante muito tempo da faculdade de letras, fiquei com medo de começar a escrever. Porque eu ficava achando que eu nunca ia conseguir escrever alguma coisa tão boa quanto aquelas que eu estudava, sabe? E com o tempo eu fui descobrindo que não era bem assim, né? Que é uma coisa mais de deixar rolar. Mas eu quis estudar isso, então eu comecei a fazer cursos de escrita criativa, e agora estou fazendo uma pós de escrita criativa e tal. E no ano passado eu ganhei coragem e escrevi um romance que eu vou lançar esse ano. E aí, escrevi, ficou pronto e tal. Eu apliquei ele para um edital de financiamento público, aqui de Caxias do Sul. Ganhei e vai sair esse ano no segundo semestre o meu primeiro livro. Então, foi um percurso que demorou, mas chegou. Em que mundo se não tivesse te entrevistando agora, ia saber disso? Isso aí tem alguma coisa a ver com aquela foto linkada, fixada lá no seu Instagram? Sim, exatamente. O projeto se chama Projeto Espelho, e aí o livro é de literatura LGBT, assim, né, sobre um personagem que tá saindo do armário, essas coisas assim. E aí eu construí um projeto que é filantrópico, assim, que envolve a ONG aqui de Caxias Construindo a Igualdade. Eu vou dar umas oficinas na ONG e tal, e doação de livro, e o lançamento do meu livro mesmo, que vai ser, provavelmente, eu não sei a data certa ainda, porque o pessoal da editora tá montando calendários, mas acho que ali por setembro deve sair o meu livro. Mano, coisa boa. É como eu falei, que mundo eu saberia disso? Sim. Mas então, todo esse processo que você tá tendo aí, tanto de professor de inglês, depois de literatura, de português também, escrita, quanto tempo tá acontecendo isso aí, tudo? Isso é uma forma de fazer a pergunta aqui que é obrigatória sobre a sua trajetória profissional, tá? Só queria deixar mais bonito, assim. Beleza. Então, isso começou... sei lá, eu sou professor há 15 anos. E então comecei a graduação uns anos antes disso. Eu entrei na faculdade de História em 2008. E aí, em 2009, entrei na faculdade de Letras. Aí, ali por 2014, eu entrei no mestrado. E agora, 2024, 2023, eu comecei a estudar escrita criativa. É o percurso. E agora a sua história de escritora, não sei se você já considera que já começou ou se ela vai começar em setembro ali que você mencionou. Como escritor que publica vai começar, né? Em setembro, é isso aí, 2025. Aliás, eu não consigo mover aqui, mas aqui tem um poster do José Saramago que tá escrito "Somos todos escritores", só que alguns escrevem, outros não. Só de curiosidade. Muito bom. Excelente, maravilhoso, Eric, muito legal mesmo. Mas enfim, não vamos fugir muito da entrevista, né? Porque, Sim. como eu disse, eu tenho preocupação que você queira fazer algo legal depois disso aqui. Tranquilo. Mas você ali mencionou que seu pai, ele falou assim, não, meu filho, assim, meio sábio, assim, Senhor dos Anéis, não, meu filho, faça algo que dê mais trabalho pra você, algo que consiga te garantir dinheiro no futuro. Mas tirando isso aí, não sei se você considera que isso é uma inspiração, mas alguém na sua família, ou até mesmo um escritor, ou coisa do tipo, te inspirou pra você fazer letras, fazer literatura, escrita criativa? Por favor, me conte. Meu avô lia muito e encorajava muito que eu lesse e que eu escrevesse. E a minha irmã também me desafiava muito. Ela dizia assim, duvido que você consiga escrever um poema sobre tal coisa. E daí eu ia lá e escrevia. Eu tenho essas duas figuras da infância, assim. Meu avô, que era um leitor, muito leitor, e minha irmã, que era muito pedagógica, assim. Depois minha irmã foi virar professora também. Então tinha muito essa coisa de incentivar.
Meu pai e minha mãe nunca leram muito, não, mas minha mãe estudava bastante comigo, assim. Ela era aquele tipo de mãe que sentava para estudar para ver se eu tava aprendendo as coisas. E aí a parte de língua, assim, de português e de inglês era bem forte. E depois, na escola, eu tive bons professores, assim, que me inspiraram bastante, tanto de português, quanto de inglês, quanto de literatura. Mas aí eu acho que foi mais na faculdade mesmo, cara. Na faculdade eu tive uns professores muito legais, assim, que foram realmente... Que eu tinha um professor que era conectado com o mundo da escrita, que publicava e tal, e uma professora que era monstro, assim, de estudos literários, e que sabia muita coisa, e que foi bastante de inspiração. Acho que foi meio por aí. E de autores que eu lia mesmo, né? Então, o Saramago, que tu falou ali, pega, sei lá, a Lígia Fagundes Telles é uma escritora que eu gosto muito, que eu gostaria de escrever como ela, sabe? Tem umas peças, assim, que eu fui lendo na vida, que eu fui pensando, caramba, que legal fazer isso. Porque quando eu estudei na faculdade de letras muito os clássicos tradicionais, assim, tipo Machado de Assis, tipo José de Alencar e tal, ficava muito aquela coisa que eu te falei antes, de nunca vou conseguir escrever isso, né? Porque é um negócio justamente clássico, genial, inalcançável. Mas aí quando a gente vai chegando perto dos mais contemporâneos, é mais parecido com como a gente pensa e parece que a gente consegue contribuir de alguma forma. Foi por aí que eu fui ganhando coragem, eu acho. Admito que, assim, às vezes me dá aquela... assim, provavelmente eu vou cursar técnica informática, né? Que é o que tá em dia e o que tá dando dinheiro. Mas o sonho mesmo é poder, assim, divulgar também. E às vezes eu falo, assim, que às vezes meu pensamento é meio que nem o seu, assim, de ver, assim, ler uma coisa e falar, não, impossível que eu consiga escrever uma coisa assim. Qualquer livro. Aliás, tem duas coisas pra falar. Vou começar por uma que eu perguntei pro Vicente também, mas que livro, assim, você gosta muito, que você possa considerar seu favorito? Só pra você não se sentir desconfortável, eu diria que o meu é um livro, assim, infantil que eu li, mas que eu li muito, assim, e ele me dá um conforto muito grande, que é o Lino com ilustrações de André Neves. Legal, legal. Eu acho que eu tenho que falar o Peter Pan por causa do fato de que eu conheço esse livro desde a infância e ele acabou sendo o livro que eu usei como base para o mestrado, assim. E eu acho que ele é uma narrativa muito bem escrita, muito simbólica, muito legal. E eu gosto muito do 1984 do Orwell. Eu acho que é a melhor das distopias. Eu acho que é muito foda, assim, para pensar a política e o jeito como o mundo se organiza hoje em dia e as decepções políticas que a gente tem de todos os lados e tal. E mais na vibe da literatura LGBT, assim, eu gosto muito de um livro chamado Quarto de Giovanni, do James Baldwin. James Baldwin não é tanto da literatura LGBT, ele é mais de um movimento de literatura sobre raça, assim, né? Que ele é um escritor negro norte-americano. Mas o Quarto de Giovanni uma história de um cara que se apaixona por outro cara e é muito triste, assim, porque eles não podem ficar juntos e tal, e é muito bem escrito. Então acho que eu falaria esses três, assim, como meus favoritos. E acho que eu preciso mencionar, que eu falei antes, a Lígia Fagundes Telles, porque eu acho que qualquer coisa que ela escreveu é perfeita, assim, ela é uma das escritoras que eu mais cheguei perto de ler tudo que foi escrito por ela. Então, aí eu não conseguiria escolher um livro, porque todos são bons. Admito que eu só conheço os dois primeiros que você mencionou, Peter Pan, né, Uhum. que é universal, e George Orwell, muito por causa da Revolução dos Bichos, que eu comprei pra ler, eu também ainda muito não bom. li, mas eu lembro que quando eu era pequeno eu olhava um filme da Revolução dos Bichos e não entendia nada, mas achava muito legal os bichinhos batendo nos homens. Sim, é isso aí. E é muito sobre política, né? O Orwell era um... A história do Orwell é que ele era um comunista teórico, assim, na Inglaterra, só que ele ficou revoltado com como os russos fizeram o comunismo, né? Como o Stalin fez uma ditadura no comunismo. E aí ele escreve toda uma literatura que é sobre isso, né? Sobre a decepção política do mundo e tal. Revolução dos Bichos aborda muito bem isso. Exatamente. Mas agora, só pra não perder muito tempo aqui, eu vou falar a segunda coisa rapidinha, que o Vicente, eu achei curioso que você também comentou, mas ele também comentou sobre professores bons, professores que... Uhum. Ele olhou pros professores e falou, ele ficou muito impressionado, assim, e meio que, vamos falar assim, gamou, né, na literatura, nas letras. E não sei se eu posso falar, mas vou falar porque eu acho que ele não vai se incomodar, mas ele comentou sobre Grande Bruninho e Felipe Zoraban, viu? Que ele falou que inspiraram ele, Que viu? legal.
não quero falar nada, tá? que bom, que legal. Mas então, Felipe, o professor, não sei como você prefere ser chamado. Pode chamar de Felipe, tá tranquilo. Eu sou entrevistado hoje, Tô né? entrevistando. A minha irmã apareceu aqui, foi mal. Tudo bem. Mas, ó, ah, você comentou ali sobre a sua grande mudança de cursos ali e também quando começou a cursar escrita criativa, mas Uhum. você meio que falou assim por cima, eu gostaria de saber um pouco mais. Como foi a sua trajetória profissional até os dias de hoje? As dificuldades e as coisas incríveis e novas que você descobriu durante o caminho. Acho que é bem aquela história que eu te contei de como as coisas foram acontecendo, mas acho que dá para falar sobre o fato de que, sei lá, eu comecei ganhando muito mal, assim, porque professor de inglês sem formação, o meu salário, meu primeiro salário era R$ 9 a hora. Era, tipo assim, muito pouca coisa. Mesmo que o dinheiro valesse diferente, né? Porque isso foi há, sei lá, 16 anos, 17 anos, mas era muito pouca grana. E aí foi sendo muito importante eu ir vendo onde que também dava para render mais, tá? Então eu fui saindo muito das escolas de inglês, daí para escola regular, escola particular, por questão de salário. E quando eu vi, eu me joguei muito em cursinho pré-vestibular, que é um que paga melhor, assim. E pré-vestibular é uma coisa meio estressante, porque os alunos estão muito estressados, e sempre dificuldades que os alunos têm no pré-vestibular, tentam transferir para alguma coisa, e o professor é alvo disso também, então é um ambiente todo muito estressante. Mas eu acabei me acostumando com isso e foi bom, porque eu sou professor de cursinho há 12 anos, assim, e acaba que hoje em dia o cursinho paga melhor do que, por exemplo, o ensino universitário, sabe? Então, o sucesso profissional, assim, perpassa isso, né? Tem que encarar. Então, foi um conjunto, sabe? De coisas que eu queria fazer e coisas que eu precisava fazer também por uma questão de sobrevivência, assim, de ter como comprar comida, né? E foi indo por aí. É, vou usar novamente o Vicente como meu parâmetro, por causa que eu falei com ele e agora meio que eu tô ligado assim por causa dele, né? Tu já tá fazendo a comparação, né? Vai fazendo isso mesmo que vai te ajudar no texto. Muito, exatamente, muito obrigado. E, mas vamos sendo justo, eu também falei muito dos professores com ele, então tá É, justo, assim, não tá desequilibrado. Mas beleza. ó, você ali falou também o cursinho que pagava nove reais a hora, mesmo você sendo novo e coisa do tipo. E o Vicente também comentou muito sobre essa coisa de ter que fazer cursinho, iniciativa privada, iniciativa pública. Então já aproveito aqui a deixa para perguntar sobre como é. Ai, como é que fala? Perdão. Como é o mercado de trabalho atual de letras? O teu foco, Eric, é mais na parte da escrita ou tu considera também a parte de, por exemplo, da aula? Eu considero até ainda aula, mas eu gostei mais de escrita mesmo. Mas porém, Tá. mas eu gostaria de saber assim do seu ponto de vista, principalmente ali da parte de professor, para eu ter uma comparação melhor que o Vicente, ele falou muito da parte de ser professor. Tá, beleza. Eu acho que hoje em dia tem muita necessidade de professor, porque tem menos gente se formando em letras, então quando tem menos profissional é aquela coisa da lei da oferta e da procura, né? O profissional que existe, que é relativamente bom, começa a ser mais valorizado. Eu acho que a gente está vivendo isso bastante, então eu percebo nas escolas que eu trabalho a dificuldade que eles têm de encontrar professores bons, assim, e até de renovar corpo docente mesmo. Então, a geração de vocês, assim, o Vicente, tu, se fizer letras, acho que vai pegar um mercado bem legal, assim, de muita oportunidade para professor bom. Aí, claro, né, dá para fazer concurso público, dá para ir para o estado, para o município, só que daí o salário é um pouco menor, mas e eu não tenho experiência, assim, de estado e município, então eu não sei como que tá hoje em dia. Mas demanda tem, com certeza. Mas no ensino privado tem muita demanda e as escolas estão começando a pagar um pouquinho melhor, assim, para suprir essa demanda, sabe? E como eu sei que tu está pensando na parte de escrita e estou observando também esse rolê de começar a ser escritor e tal, é, as pessoas estão lendo menos, né, na real. Então o escritor tá sendo cada vez mais difícil, talvez, assim, de conseguir se lançar.
Mas ao mesmo tempo tem muita gente fazendo o que eu tô fazendo agora, que é estudando escrita criativa e tal. E se tem gente estudando escrita criativa, precisa ter gente ensinando escrita criativa, né? Isso perpassa também o profissional de letras. Então, tem espaço para escritor novo, para oficineiro, coisas assim. Tu tá me ouvindo? Eu tô ouvindo sim, só que a conexão aqui no meu quarto tá fraca e tá dando uma. Acho que caiu, Eric. Voltou. Oi, Eric. Voltou. Voltou? Tava dando travada aqui, mas eu pensei, vai dar pra continuar ainda. Enfim, Beleza. depois eu vou cortar isso aí na edição. Não é problema. Tranquilo, tranquilo. Fui eu que caí ou foi você que caiu? Eu acho que fui eu, na verdade. Tá. E a gravação aí parou? Vê, dá uma olhada. Vê se Não, ela tá. a gravação ela não tem nada a ver com a internet, então ela não caiu. É por isso que eu Tá, falei beleza. sobre cortar e tudo. Onde a gente Tá tava gravando a mesmo? tela. Tá. Aonde a gente tava mesmo, professor? Professor é meio complicado, prof. Professor Felipe. A gente tava falando das oportunidades de mercado, isso, né? Até onde tu ouviu, tu lembra? Você falou sobre cursinho, falou sobre iniciativas privadas, que ganha menos no estado, no município. Isso. E. E tem muita oportunidade agora, porque tá faltando. E sobre o curso de escrita, isso. Aí eu comecei a falar de escrita. Então, aí no mundo da escrita tem menos gente lendo, é verdade, mas tem muita gente querendo escritor novo também. Então, as editoras estão buscando, tem novas editoras crescendo e tal. E tem muito espaço para dar aula de escrita, né? Que é o que eu tô percebendo, assim, que talvez eu vá acabar abraçando depois. Que como tem muita gente estudando sobre escrita criativa e tem muita oficina, assim, que surge no Instagram, que a galera contrata e tal, é um mercado bem grande, assim. Aliás, saindo um pouco, vamos desviar um pouco aqui, estender um pouco mais essa pergunta, por causa que eu quero saber mesmo, eu tô curioso. Sim. E você tem uma compreensão maior do assunto, com certeza. Mas você não acha que, tipo, obviamente os escritores estão diminuindo, mas assim, escritor via internet, o que tu acha? Via Wattpad, Clube de Escritores, Amazon, Kindle, o que tu acha? Tem um espaço bem grande, tem muito escritor independente agora, lançando direto no Kindle, né, que nem tu falou. Tem o Substack, que é aquela rede social de escritor, que a galera fica postando as newsletters, assim, e tal. Mas aí para converter isso em ganho financeiro é mais difícil se não tem uma editora te apoiando, né? Mas tem gente que tem gente que consegue vender bem até com livro independente. E aí a pessoa tem que virar um pouco também youtuber, blogueiro, instagrammer, assim, porque tem que ficar fazendo postagem, divulgando e tal. Mas é um caminho que tá bombando bastante, na real, tem bastante gente. Por curiosidade, você começou assim a fazer videozinho, reel no Instagram por causa disso? Sim, totalmente. Porque como eu vou lançar um livro de literatura LGBT, eu comecei a pensar assim, então eu preciso construir uma imagem assim sobre isso, né, sobre cultura LGBT, sobre literatura mesmo, em geral, crítica literária, se o livro é bom, se o livro é ruim, coisa assim, para ir facilitando mesmo a adesão das pessoas depois. E aí eu comecei a fazer uns reels de Instagram, e aí foi dando meio certo, e quando eu vi eu tava no TikTok e tal. E aí uma coisa vai juntando com a outra. Eu tenho uma conta, mas eu não tenho nem história feita e nem vontade de gravar. É meio chato, na verdade. Eu não gosto tanto, não. Mas às vezes vem uma ideia boa, assim, daí eu penso, vou gravar isso aí. Aí eu ganhei velocidade de edição já no CapCut, então tem que vir a ideia, tem que vir uma inspiração. É que nem escrever. Tem que vir a inspiração e tem que saber o que fazer com essa inspiração. Aí tu vai lá e faz, assim. É uma coisa que começa a sair com o tempo. Eu vou fazer outra pergunta, mas eu não quero. Eu quero primeiro terminar o obrigatório e depois eu faço o opcional. Que eu tenho Tá. perguntas ainda dessa coisa aí de escritor. Mas enfim. Mas pode misturar, não tem problema. Por mim não tem problema. Não. É que assim, se der novamente algum problema de internet, coisa do tipo, pelo menos eu tenho o obrigatório feito, né? Obrigatório, beleza. Aí o opcional eu falo no corredor ou na sala de aula contigo. Tranquilo. Mas enfim, vamos continuar aqui. Só estamos, acho que na pergunta de número 6, que é mais ou menos a metade. No curso de letras, na curso de letras é meio complicado. Na profissão que engloba letras, é necessário sempre ter uma extensão de conhecimento, uma atualização?
Sim, nem que seja continuar lendo mesmo, sabe? Lendo coisas novas. Porque no curso de letras você vai aprender sobre tudo que é muito relevante, assim, em termos de clássicos e de literatura contemporânea premiada, mas ter a curiosidade de ser um leitor e descobrir coisas novas por conta também é uma coisa que você vai precisar ter para sempre. E quem está na sala de aula precisa se atualizar também, né? Porque está lidando com jovem e tal. Uma parte disso é meio natural. Por exemplo, às vezes eu descubro, aprendo as coisas com vocês, assim, né? De o que tá rolando na internet, o que tá fazendo sucesso e tal. Mas outra parte precisa de inovação. Eu, por exemplo, nunca parei de estudar. Depois do mestrado, eu fui fazendo uns cursinhos por aí, assim, e tal. E nos anos em que eu parei de estudar, que foram os anos da pandemia, eu dei uma pirada, assim, foi meio ruim. Me perdi um pouco, assim, da vida. Porque tu continuar estudando ajuda muito também a estruturar os pensamentos, os raciocínios e melhorar a prática de qualquer coisa que você esteja fazendo. E você já comentou assim, já comentou sobre outros cursos que você faz, tanto sala de aula, coisa do tipo, mas além de letras e talvez escrita criativa, você faz alguma outra coisa? Ou fez? Que você completou no caso. Não, sempre foi muito assim para negócio de língua, né? Eu fiz inglês, aí depois um tempo fiz francês. A parte física, né? Academia, exercício, sim, eu faço. Mas cursos de outras áreas, assim, não. Eu tenho muita vontade de fazer, de aprender instrumentos musicais. Que eu não fiz, eu não tive isso na adolescência, assim, não aprendi nenhum instrumento. Eu tocava, na verdade, eu tocava. Na escola que eu estudava tinha aquelas bandas marciais, sabe? Banda de 7 de setembro. Aí eu tocava instrumentos de banda marcial, assim, bumbo, prato. Então eu tenho um bom ouvido, assim, de ritmo. Mas eu gostaria de aprender instrumento de verdade, aprender violão, aprender piano. Isso aí é uma coisa que eu ainda vou fazer na vida. Mas ainda não tive tempo. Você meio que respondendo essa pergunta aqui, você acabou complementando a anterior, né? Que daí você sobre a extensão de conhecimentos e tudo, coisa do tipo. Travou? Tá conseguindo me ouvir ainda? Ou é que Tô eu... conseguindo, tá tudo certo. Ah, tá. Então só aqui deu a travada. Fiquei preocupado já. Tranquilo, tranquilo. Mas enfim, sobre a extensão de conhecimento, você parece uma pessoa que não tipo assim, não para, não tá satisfeita onde tá. Tem que sempre procurar mais, aprender mais, né? As pessoas brincam que em letras você tem que escolher se você é da linguística ou da literatura. E eu nunca escolhi isso, por exemplo, né? Muito pelo contrário, eu fui arranjando cada vez Os mais dois. sarna para me coçar, né? Então, é isso aí. Acho que é verdade o que você está falando. Bem, por enquanto tá tudo muito bom. E agora eu queria saber quais são as suas Perdão, sou meio gago às vezes. Quais são suas perspectivas financeiras sobre letras, assim, no geral? Um perfil geral, talvez. Eu acho que é uma área que dá para fazer dinheiro se você tiver a esperteza, assim, de ir indo para as áreas certas, né? Então, tem lugar que paga muito mal e tem lugar que paga muito bem, que é o que eu estava te falando antes. E no mundo da escrita, mais ainda, né? Porque é meio estranho, assim. Eu tô começando a viver isso agora, então eu não sei muito como é, mas eu tô achando meio estranho esse negócio de criar um universo, criar uns personagens, uns negócios que saíram da minha cabeça e querer ainda fazer dinheiro com isso, né? Então, não sei como é que vai ser, na verdade. Mas tem tudo a ver com oportunidades, né? E ficar esperto nas oportunidades, acho que é muito por aí. Mas é uma área que consegue pagar bem. Com planejamento, assim, e principalmente no meu caso, na minha experiência, indo para o ensino particular, tu consegue ser um profissional que não é frustrado, sabe? Porque tem profissões que tu fica frustrado e tu ganha muito mal. Letras, tu consegue se organizar para ganhar bem. Já aproveitando ali que você comentou ali do ensino particular e também você também já tá falando há tempo aqui de cursinho, a as oportunidades de trabalho aqui na região, tanto concursado quanto privado, quanto estadual, municipal, tu acha que são boas aqui na região da Serra Gaúcha? Eu acho que teve um momento que foi meio ruim, assim, porque tinha muita gente se formando, mas agora tá faltando profissional, como eu te falei. Então acho que sim, acho que são boas oportunidades na região, sim. Ali o Vicente, aliás, aproveitando já, ali o Vicente, eu comentei com ele sobre trabalhar, tipo assim, fora
da região sul, ou até mesmo trabalhar fora do país, né? Que daí ele Uhum, comentou assim pra mim que ele não sabia muito bem o que me dizer, por causa que ele não tinha essa experiência, ou e também nunca pesquisou tanto assim, que ele acha que na visão dele, assim, trabalhar dentro do Brasil já é uma ótima coisa, né? E daí ele comentou, uhum, aí eu comentei também sobre, tipo, que é muito comum, lembrei no momento, que é muito comum você ver, tipo, um professor que veio da Bahia, um professor que veio do Pará, uhum. e eu queria saber sobre sua visão, assim, trabalhar fora, trabalhar mais longe, tu acha que é uma coisa viável? Sim, no mundo da pesquisa, assim, pensando em termos de mestrado e pós-graduação e tal, é, tá tudo muito conectado agora, né? Então, por exemplo, a pós que eu tô fazendo é em Porto Alegre, mas ela é com aulas online, é pela PUC, ali, Rio Grande do Sul, e a maioria dos meus colegas não é de Porto Alegre nem de Caxias, a maioria dos meus colegas é de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. E aí, com certeza, como todos nós ali somos futuros escritores ou atuais escritores, né, sei lá, a gente vai acabar trocando figurinha. Então, eu já vejo, assim, tem uma galera que eu me aproximei que com certeza vai rolar lançamento em conjunto, assim, em São Paulo, no futuro, sabe? Então, é uma área bem fácil de você se deslocar. E letras, em termos de pesquisa e de professor também, né? A questão realmente é o exterior. Porque, como eu tô falando de coisas que são muito voltadas para a língua portuguesa, aí não tem tanto espaço no exterior, né? A não sei que tu vá trabalhar como professor de língua de português para estrangeiro, em algum outro país, assim. Eu até tenho uma amiga que faz isso. Tem uma amiga que dá português, dá aulas de português na Itália. Mas ela se mudou por outros motivos. Ela se mudou com o marido, que foi trabalhar, e depois ela conseguiu esse rolê, sabe? Não é fácil, assim, não é uma coisa tranquila, mas dá para fazer. E claro que tu pode pegar e fazer letras sobre algum outro idioma, né? Que é o meu rolê do inglês. Aí sim, aí, por exemplo, tu consegue trabalhar com outra língua em outro país. É, isso eu meio que imaginava, né? Que, tipo assim, dentro do Brasil é até uma boa, mas fora do país é meio difícil alguém, tipo, alguém querer aprender português, na minha visão, né? Tem nichos, mas é pouca necessidade, sabe? Precisa de pouco professor fazendo isso fora do país. É, comparado ali a aprender inglês, espanhol, talvez até o árabe agora, por causa do pessoal Uhum, lá. é verdade. Enfim. Eu, aliás, só queria comentar que eu tô sendo meio malandro aqui, né? Que eu só tinha que perguntar você sobre letras, já tô aproveitando pra perguntar sobre escrita, né? Então, Mas quem sabe tu pode colocar isso no teu relatório, Eric. Tu pode mencionar que dentro de letras existe a possibilidade da escrita e aí tu fala o que surgiu aqui de mim e do Vicente sobre isso também, porque eu sei que tu tem essa vontade, né? Então sim. aproveita pra falar do que tu tá afim mesmo. Aliás, prof, eu vi que você queria se apoiar aí atrás, se quiser pode ficar à vontade aí. Não, Eu, não, tá tranquilo, eu mesmo aqui, eu não sei se tu tranquilo. viu, mas Só às vezes eu usei a fico aqui, perna. ó. É. Mas enfim. ah, Admito que eu tô mais interessado em terminar logo as perguntas obrigatórias e fazer as opcionais. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu perguntei pro Vicente, e vou perguntar igualmente pro ti, sobre habilidades que alguém que cursa letras deve ter. Por causa que eu perguntei assim pra ele. Porque muitas vezes o pessoal se especializa em algo do tipo. E daí eu perguntei tipo, se é viável, talvez, se especializar em coisas que as pessoas não fazem tanto em letras. Não sei se me compreendeu. Uma pergunta meio Sim, esquisita. sim. Acho que a habilidade principal é realmente compreensão leitora, assim, né? De você conseguir ler qualquer tipo de coisa. Tem um rolê, assim, que às vezes vai se ver corrigindo o texto, né? Então, professor de redação, ou mesmo professor de português e tal. Ele consegue entender o que cara fala. E às vezes as pessoas escrevem muito mal mesmo, e tem. E no âmbito da escrita também, tipo, a possibilidade da profissão de você cair e ser, tipo, revisor, editor, de livro. Então, essa a principal habilidade, com certeza, é a leitura em todos os sentidos. E paciência. Tem que ter muita paciência. Sala de aula exige paciência, Às vezes é difícil, né? muita, muito. Planejar, tipo assim, no caso da escrita que tu tava pensando. Tá, tive uma ideia. Ok, mas como é que eu vou pôr essa ideia no papel? O que vai acontecer primeiro? O que vai acontecer depois? Aí você tem que fazer um roteiro, aí você tem que transformar aquilo numa coisa concreta, aí você tem que testar, ver se tá bom, se tá ruim, deletar, escrever de novo. É bem de paciência.
então assim... às vezes eu quero escrever uma coisa, eu sei o início e o fim, mas não sei o meio. Uhum. Aí eu me perco. Por causa que às vezes Aí tem que fazer de qualquer jeito, daí fica tri ruim, aí você tem que voltar, fazer tudo de novo. Não, a É. pior coisa é quando você fica muito tempo sem escrever. Aí É. depois, quando você dá uma lida assim pra poder continuar escrevendo, tu odeia o protagonista, tu odeia os amigos do protagonista, tu não aguenta mais aquela história. Aí dá uma Sim. desmotivada legal. É, foda. Mas enfim, já aproveitando também, né? A gente tá na era da comparação, né? Na era da, da baixa autoestima, né? Então, só pra dar uma mudada aqui no clima, dar uma levantada na poeira, eu queria saber assim, assim, top 3 habilidades que alguém que cursa letras deve ter, assim, no ambiente profissional. Top 3 habilidades, aquilo que eu falei, assim, capacidade de interpretação de texto, tanto texto bom quanto texto ruim, capacidade de organização isso vem junto com paciência, né, e esperar as coisas acontecerem no ritmo que elas têm que acontecer e tal. E muito bom relacionamento interpessoal, foi uma coisa que eu não falei ainda. Você tem que compreender o que a pessoa do outro lado tá querendo, o que ela tá achando. No caso de professor, né, a relação professor-aluno é muito um diálogo total, tem que ser. E no caso de escritor também, você tem que escrever o que as pessoas querem ler, né, no fim das contas. Não adianta você querer fazer uma coisa totalmente da sua cabeça que ninguém vai querer ler. E isso é habilidade interpessoal. Você falando da habilidade interpessoal, não é só a questão de entender, mas também a questão de saber se comunicar com o aluno, né? Pra Isso. fazer ele entender, né? Porque às vezes você pode ter uma ideia incrível ali, mas no final o aluno pode não entender e nem gostar da ideia. Exatamente. Eu só reforcei aqui pra eu poder me lembrar depois que o Vicente também comentou que um professor ali tem que ter muito essa questão de entender o aluno, de conseguir. Como é? Diplomatar, vamos falar assim com o aluno, né? Falar, não, vamos fazer assim, que vai ficar assim. Negociar, convencer que aquilo é importante, mas aí entender que daqui a pouco o aluno também não tá num dia muito bom e que daqui a pouco tu vai precisar voltar naquilo depois. É muita coisa envolvida. No final das contas, dá pra resumir com ser bom de conversa, né? Exatamente, diálogo, tem que ter diálogo. É isso aí. Tá bom, né? Então vamos. Agora sim, finalmente a última pergunta obrigatória. Uhum. Um conselho que você poderia deixar assim pros jovens que querem cursar letra, como eu e tantos outros aí que há nesse mundo. Uma coisa assim importantíssima assim que você acha que é bom, bom martelar. Um conselho, Isso. acho que o que eu mais tempo demorei para aprender, para perceber, que não tenha medo da sua própria criatividade. Sua criatividade é foda, ela é única, ela só você pode ter as ideias que você tá tendo, sabe? Então, essa coisa de ficar se comparando muito com os escritores e com os outros, com os professores e com os colegas, não rola. Porque só você pode realmente escrever o que você tá pensando em escrever, e só você pode dar a aula que você tá pensando em dar, e só você pode falar daquilo daquele jeito. Então, parece clichê falar essa coisa de nós somos únicos, né? Mas é bem isso mesmo. Nós somos únicos mesmo. O que a gente faz é individual, assim. O que a gente faz é só a gente pode fazer. Gostei muito do conselho, falou muito bem. Aquela coisa que no futuro vai estar escrito assim, ó. 50 frases pra ouvir antes de dormir. Aí vai estar aqui o Felipe Zobaran. É tipo isso. Muito bom. Mas enfim, se quiser dar uma apressada, eu gostaria de fazer algumas perguntas assim, mais pessoais, que não tem tanto a ver com pesquisa. Pode ser. Eu posso dar um rapidão aqui, porque eu imagino que agora você queira, sei lá, fazer aquele xixizinho, comer algo legal, né? Tá tranquilo, velho. Vai fundo. Tá bom. Tinha que perguntar na água, porque agora eu não me lembro direito. Seu processo criativo, como é? Meu processo criativo é muito esquisito, na verdade. As ideias vêm sozinhas, assim. Tipo, às vezes eu sonho com alguma coisa, ou às vezes eu observo uma coisa acontecendo e penso, isso aí daria um conto, isso aí daria alguma coisa. Aí eu anoto tipo no celular mesmo, assim, só pra eu não esquecer do negócio. E aí depois, agora que eu tô fazendo cursos, eu consigo até organizar, assim, o meu curso é no sábado, né? Então, todo sábado, nos exercícios do curso, eu pego as coisas que eu anotei
e penso, beleza, como é que eu posso organizar essa ideia? E aí eu sou muito cri-cri com esse negócio de fazer roteiro das coisas. Porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha que fazer muito plano de aula, assim. Então eu transferi isso para escrita. Então eu pego a ideia e faço primeiro um planejamento inteiro da ideia. Então tá, eu decido, isso aqui vai ser um conto. Vai ser um conto meio curto, que vai acontecer isso no começo, isso depois, isso depois. Aí eu vejo isso e penso, que tá meio ruim, vou mudar isso. Ou vai ser mais legal se isso acontecer antes daquilo, se isso for revelado pro leitor antes daquilo e tal. Aí eu fecho o que a gente chama de escaleta, que é tipo um planejamento, assim, da história, do narrativo. Quando ela tá fechadinha, só aí eu penso, beleza, vou escrever. Mas às vezes, Eric, o negócio simplesmente sai, não dá nem tempo de fazer a escaleta. Às vezes, quando eu tô no processo de fazer aquela anotação que eu te falei, de repente baixa, assim, uma inspiração muito louca, e quando eu vejo, eu escrevi um parágrafo já, escrevi, assim, um negócio meio pronto. E aí eu respeito também, quando ficar bom, assim, eu penso, isso aí vai ficar no negócio final. E no caso da escrita do romance que eu fiz, o Espelho Reverso, tu é uma das primeiras pessoas a saber esse título. O nome do livro é Espelho Reverso. Eu li e reli muitas vezes o livro, foi horrível, no final eu não aguentava mais. Porque aí como é um livro, tipo 300 páginas, assim, um negócio maior, é muito mais difícil de tu pensar o que tu vai apresentar primeiro e depois pro leitor. Pra manter o ritmo de leitura legal, pra fazer mistério, pro leitor querer ler o próximo capítulo. Essas coisas assim são muito difíceis de planejar. Então, isso, aí sim. Mas quando é texto curto, às vezes até sai sozinho, que é o que eu te falei. Mas, em geral, fechando a resposta, meu processo criativo é bem chatonildo, assim. Eu tenho a ideia, anoto, depois eu sento, organizo e só depois eu escrevo. Esse aqui é uma curiosidade que, assim, é muito parecida com a minha vida, que, assim, eu escrevo. E eu gosto, tipo assim, admito que eu não sou organizado, não sou. Quando eu sento aqui, e o que vem eu escrevo, e eu mando. Aí, às vezes, eu escrevo demais. Uhum. Aí depois, outro dia, eu não consigo escrever um ponto sequer. E aí eu agora vou falar o que talvez se identifique, mas a minha mãe, ela sempre se propõe, tipo, quando terminar um texto, ela vai lá e corrige, que ela é professora de português. Uhum. Aí eu pergunto, Bruninho, corrige seus textos? Ou tu mesmo se corrige assim? Eu tento me corrigir, mas quando é o nosso próprio texto é meio difícil isso, porque às vezes a gente tá viciado no que a gente acabou de ver, assim, tipo, como se a gente estivesse dentro do furacão, aí tu não vê o furacão, sabe? Sim. Mas sim, eu sempre faço um processo de correção meu mesmo, e depois eu, sim, sempre entrego pro Bruninho. É que o Bruninho é muito bom corretor, e como ele tem a mesma formação que eu, assim, e ele lê também literatura e tal, eu confio muito na leitura dele. Então, todas as coisas eu passo pro Bruninho antes. Até agora com esses negócios de TikTok que eu tô fazendo, quando dá tempo eu peço pro Bruninho ver antes, dar uma revisada e tal. Porque o segundo olhar é muito importante. E no rolê da escrita, eu só ganhei confiança mesmo, assim, de dizer, beleza, vou publicar esse romance aqui, depois de 3 revisores. O Bruninho revisou. Na verdade, 3 não. 3, 4, 5 revisores. Porque o Bruninho leu, aí uma amiga minha leu, a minha irmã leu, e aí depois eu contratei 2 revisoras, que eram minhas professoras de curso de escrita, assim, não só para revisar nesse caso, para pensar na parte literária mesmo do livro. Capítulo, aqui é bom mudar, aqui tá legal, título, tá bom, título do capítulo, essas coisas assim. Porque eu tenho essa questão do medo que eu tinha, né, de publicar e da não autoestima que eu tinha, né, que eu achava que eu não ia conseguir fazer um negócio legal. Acho que nos próximos livros eu não vou ter tanta revisão, não, mas respondendo a tua pergunta, revisão de outra pessoa, pelo menos uma outra pessoa é bem importante, porque senão tu não vê mais os problemas do texto. Por curiosidade, assim, entre contratar uma pessoa assim que corrige textos ou se colocar ali nas mãos do Bruninho, que eu acho que ele também é mestre em letras. Sim, o Bruninho é doutor em letras. Eu ia falar, ele desce um pouco acima até que ele. Tipo, ele é o Yoda, tu é o Luke Skywalker, né? É tipo isso. Mas tem uma diferença assim, tipo, não, tipo, se você contrata, você consegue perceber uma profissionalidade maior e, tipo, ele aponta mais pontos, ou tipo, não é tanta diferença. Não tem tanta diferença, não. Eu quis fazer isso que eu te falei, mais porque eu gostava muito dessas 2 professoras e porque é escrita literária, né? Aí é diferente. O Bruninho tem muita experiência com escrita, com texto técnico, texto acadêmico,
texto científico e tal. E a minha amiga e a minha irmã, quando leram, as duas são de letras também, mas eu quis que elas lessem mais no sentido de público leitor, assim mesmo. Tipo, se divertiu ou não se divertiu, gostou ou não gostou. Aí depois eu precisei de uma leitura mais técnica, literária mesmo, dessas duas professoras pra bater o martelo, sabe? Tá bom, agora eu tenho que fazer uma pergunta mais séria, assim, prof. Então, gostaria de seriedade sua também. Beleza. Eu vou ter um autógrafo seu, se eu comprar o seu livro? Com certeza, né, Eric? Garantido, velho. Eu fui fazer essa brincadeira aí, eu lembro que eu tinha uma pergunta legal, agora esqueci. Porque eu não perdi a piada, pelo menos, isso que importa. É isso mesmo, isso que importa. Perde o amigo, mas não perde a piada. Isso aí, perfeito. Você me entende, professor Felipe Zoraban. Zobaran. Eu inverto, não é de propósito, é automático, assim. Eu achei que fizesse parte da piada quando tu falou, mas é Zobaran. Não, eu realmente inverto, é que assim, me parece mais legal Zoraban do que Zobaran. Beleza. Mas assim, é gosto meu. Releva. Sonoridades. A última pergunta, eu acho, porque eu não tô lembrando nenhuma, porque eu lembrei a pergunta que eu queria fazer pra ti. Você é uma pessoa assim que tem muitas ideias ao mesmo tempo? Muitas ideias de... Sim, acho que sim. Mas aí, é aquilo que eu te falei, durante grande parte da minha vida, a maior parte das ideias que eu tinha eu descartava, porque eu pensava, que ideia bosta. Aí eu fui aprendendo a respeitar as minhas ideias nos cursos de escrita. E isso é muito importante. Não existe nenhuma ideia bosta, na verdade. Todas as ideias ruins podem acabar virando alguma coisa boa. Aí eu comecei a treinar mais isso, entendeu? Mas sim, a minha cabeça não para muito, não. Vem as coisas malucas na cabeça, assim. Então, eu sou um cara meio energético, assim, meio maluco, às vezes também. E às vezes me surge umas ideias e eu tenho vontade de escrever aquilo, mas eu tô escrevendo isso aqui. E eu sei que se eu parar de escrever isso aqui, eu vou perder o foco. E esse aqui, no meio do... Mas faz isso. Tu tem que tentar aprender que tipo de anotação curta vai te ajudar a não esquecer as coisas malucas que vem na cabeça, entendeu? Então, eu consegui criar um código para mim mesmo de como fazer palavras-chave. Então, veio uma ideia maluca, assim, pra mim, do tipo... E se o cachorro morresse e reencarnasse num pombo? Aí eu escrevo cachorro, morte, pombo. E aí depois eu vou lembrar disso, entendeu? Eu tenho mais ou menos uma coisa assim, mas eu sempre esqueço de anotar, pra falar a verdade. Anotar ajuda bastante. Eu era muito desorganizado com essas coisas e fui aprendendo. É muito legal anotar. Ajuda bastante. Aprendeu por autodidata ou na marra? Teve que apanhar um pouco? Tive que apanhar um pouco. Eu perdi muita ideia na vida. Muita. Tá bom, agora sim, ó. Eu prometo, professor Bruninho. Bruninho, meu Deus. Ai, meu Deus, Eric! E menos dois na média. Felipe Zobaran. Diga. Agora sim, ó. Eu tenho quase certeza que é essa última pergunta. A não ser que Tu que sabe. Vai lá, é contigo. Ó, o que você acha de BookTok? Então, eu tô tendo que começar a gostar, né? Eu não gostava antes, não. Eu achava meio chato o universo BookTok. Mas aí eu comecei a ver muita gente fazendo vídeo e blá blá blá, e comecei a fazer também, e fui entrando. Mas ainda tô longe, por exemplo, de dizer, eu sou um booktoker e vou ganhar dinheiro com isso. Porque demanda tempo. E como eu sou professor full-time e faço pós-graduação e tô escrevendo um livro e blá blá blá, eu tenho muito pouco tempo para editar vídeo, porque editar vídeo é uma coisa que demora. Mas acho legal. Eu aprendi a gostar. Foram muitas coisas que eu tive que reconstruir. Por exemplo, eu tinha muito preconceito com Kindle. E aí eu tive que começar a gostar do Kindle. Porque é muito mais fácil andar por aí com o Kindle do que com vários livros, né? E eu tinha preconceito com BookToker também. Mas virei um BookToker, né? No fim das contas. Virou o que mais temia, né? Exatamente. Você já leu algum BookTok? Como assim? O que tu tá chamando de BookTok? Eu pensei que tu tava falando, tipo, os TikTok de livro, né? Sim, que comentam livros. É que tem o BookToker, né? Que daí é o cara que comenta sobre livro e talvez escreve também. Se eu já li algum livro de algum BookTok? Isso.
Acho que sim, tem aquele. Sabe aquele Bookster? Conhece? Não. Tem um. É um cara que tem Instagram e um TikTok também. Ele tem um livro que tá aqui até. Se chama. É um livro de crônicas dele que eu tô lendo. Tô lendo faz um ano, assim. Não tô gostando tanto, não. Mas tô lendo. Não, que nem você falou, eu tenho um preconceito muito grande com livros de BookTok. É. Por causa. É que assim, eu tenho uma pessoa, a minha namorada, ela lê esses livros. E quando Aham. ela me comenta, eu fico assim, né? O cabelo branco, porque eu penso, meu Deus. Ah, e tu coloca aí junto os livros que eles indicam, tipo, é isso? Ou os livros que eles escrevem mesmo? Tem os livros que eles escrevem no geral, na verdade. Tá, entendi, Esse é meu entendi. grande preconceito, assim. Os livros que eles escrevem, assim, eu tenho um pouco de medo. É, eu acho que tem booktoker e booktoker, né? Tem uns que são bons, tem uns que são ruins. Mas acho que eu entendo o que você tá falando. Porque tu tá falando meio daquele universo, assim, de texto que é muito comercial, que é muito facinho, que é meio fanfic, assim. Tá, Muito. entendi. Eu esqueci de te dizer uma coisa. Eu escrevia fanfic quando eu era adolescente. E. Tinha, tinha esse universo das fanfics que era muito forte na minha geração, porque eu sou da geração do Harry Potter, dos animes, assim, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, essas coisas. E aí a galera escrevia muita fanfic. E tinha as redes gigantescas de fanfic, assim, né? E é fanfic.net, sei lá o quê. E eu tive a fase fanfiqueiro. Que foi importante, assim. Deviam ser péssimos os meus textos, né? Eu não tenho mais nenhum salvo. Mas me ajudou aí entendendo como que era o rolê da escrita e da leitura, principalmente porque daí a galera reagia, né? Ah, esse texto tá uma bosta, esse texto tá legal. Tal. Pessoal, sincero. É tipo isso. Uhum. Eu nunca fui da fanfic. Mas eu brinquei até meus 12 anos de idade com uma galera aqui do bairro e eu brincava de Naruto e eu fazia a minha história de Naruto. Isso era Legal. mais fácil Tipo, que eu fiz de tipo uma fanfic, fanfic. ué. Bem fanfic, muito. Uhum. Eu às vezes, e assim, ó, aqui tem o pôster aqui Uhum. de um anime que eu gosto muito, que é o Hunter x Hunter. Conheço. Eu acho que até comentei lá no vídeo que a gente fez, Sim, lá na minha turma. tô ligado. E às vezes eu até penso em escrever, assim, uma história deles, mas o fanfic me lembra muito aquelas coisas daquelas gurias, assim, meio maluca, que escreve, tipo, relacionamento entre dois personagens, nada a ver de uma história. Sei, muito. Isso é muito o universo da fanfic mesmo. É, aliás, esses dias eu gosto um pouco de Transformers, assim. Eu vi uma fanfic que era o Optimus Prime, o grandalhão, o caminhão, Uhum. junto com uma guria chamada Aurora Witwick. Eu olhei aquilo e fiquei, né, meu Deus do céu, o que eu tô vendo? É tipo assim mesmo, fanfic. Quase deu vontade de fazer uma lobotomia aqui. Teria sido melhor não ter visto isso, né? Mas enfim, eu acho, por enquanto, por hoje, minhas dúvidas estão, assim, ó, matadas, acabadas. Perfeito, Eric. Se vier mais alguma coisa ao longo da vida, assim e tal, me pergunta, e se eu não estiver por perto, faz aquilo. Anota. Anota a pergunta e aí me traz na aula, que eu te respondo bem de boa. Às vezes eu penso assim, já pensei algumas vezes em apresentar talvez pro Bruninho, ou até mesmo pra ti, uma crônica reflexiva que eu fiz às 2 da manhã. Eu tava meio fora da cabeça, mas eu fiz lá e minha mãe gostou, assim. Aí talvez eu me Uhum. presente. Um dia eu crio coragem e apresento pra vocês, se eu achar legal. Sim, apresenta sim, ué. Se tu já teve uma leitora que foi tua mãe e que ela gostou e já passou por uma revisãozinha assim, já tá pronto pra circular, ué. Eu sempre fico de olho num site, aliás, se quiser eu te passo, que ele fala sobre concurso literário. Ele volta e meia eu recebo uma notificação tipo, tem um concurso disso aqui. Aí eu dou uma olhada, se eu gostar, eu vejo, talvez eu participe, talvez não. Aí quando aparecer de Eu quero sim, porque eu também tô nessa vibe, eu tô escrevendo uns contos e tal, e eu acho que você deveria se inscrever, cara. Vai fundo, escreve e se inscreve. É que assim, né? Quando aparecer uma coisa de crônica, eu vou lá e tento postar. Eu crio coragem e posto, assim. Mas é que se escrever tipo um conto, uma história, assim, demanda um pouco de tempo. Eu sou uma pessoa muito. Que nem você comentou, eu sou cri-cri, eu sou muito detalhista. Aham, entendi. Se eu escrevo algo assim, mais ou menos, eu fico meio brabo, assim, eu vou lá e reescrevo. Ah, Sim. até eu achar o minimamente bom. Mas ganha coragem, cara. Vai construindo isso aí dentro de ti que é isso mesmo, é um processo. Não, tá indo. Tem uma história que eu pretendo terminar tipo, até o final desse mês, que eu acho que eu não vou conseguir por causa das provas, mas eu vou tentar. Eu Aham. tô convencido desde o começo do ano com essa. E também tem umas outras histórias ali que eu escrevi até uma parte, parei, que eu quero terminar.
Legal. Tem vários projetos. Ai, ai. Mas enfim, Tripas. foi muito boa a conversa contigo, professor Felipe Zobaran. Muito bom. E não posso deixar de comentar, né, que o Vicente pediu pra eu falar isso pra ti. Mas ele mandou um beijo pra você e pro Bruninho e pra tanto outros professores também mandou. Mas aproveitando que eu tô em entrevista online contigo, olhando nos seus olhos, eu vou falar isso pra ti, né? Ele mandou um beijo pra você e pro Bruninho. Beleza, legal, obrigado. Saudades do Vicente. Eric, obrigado pela entrevista também. Achei bem legal. Gostei do jeito como tu conduziu e gostei muito das perguntas não oficiais. Elas foram ótimas. Por isso que eu digo, quando você for lembrando de outras, vai anotando aí que a gente vai respondendo. Espero que o Fogaça não tire meus pontos, viu? Mas eu gostei mais das perguntas opcionais do que as obrigatórias, tá? Claro, é isso mesmo. Tu não pulou nenhuma das obrigatórias, tá tudo dentro. Enfim, espero que você tenha aí uma ótima noite. Que tenha uma janta bem boa hoje. Você também, cara. Tudo de bom. Muito obrigado pela entrevista, né? Não posso deixar de Valeu. agradecer. Tamo junto, Eric. Tamo Se junto. cuida aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. É isso por hoje, Fogacinha.